Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Movimento Pretrafro. Estamos juntos nessa grande missão de impactarmos, de transformarmos este mundo, esta realidade, levando conhecimentos, saberes, sabores, porque saboreamos daqui aquilo também que aproveitamos para dialogar com os nossos convidados, que vêm também trazer todo o seu conhecimento, sua história, sua missão, a sua vida e, sobretudo, pessoas, né, negras, pretas e pardas que estão fazendo história e a diferença também pessoas não negras que estão também militando por esta causa tão importante, né, que é fazer um mundo melhor, principalmente para aqueles e aquelas que precisam, né, de apoio, de amor, de carinho, de atenção. E hoje nós estamos, né, mais uma vez recebendo uma pessoa muito importante, deveras especial, que eu conheço já há muito tempo. Ele que hoje é doutor, Peterson Freitas. Seja bem-vindo, doutor Peterson. É uma alegria. Advogado de formação, né? Estudou também filosofia, está estudando, depois ele vai falar. O direito, eu sei que ele estudou na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e a questão da filosofia também na Universidade Federal do Paraná. Para além disso, o que mais eu sei, doutor Peterson, que é um excelente cantor, tenoríssimo, participa do Coral Negro de Curitiba, né, solista, às vezes participa do cantata, coro e orquestra. Gente, a pluralidade dele na música, mas também na profissão, na vida, na advocacia, né, assegurando garantia de direitos para todos. Seja bem-vindo, Dr. Peterson. Obrigado, Edu, obrigado. É uma alegria minha estar aqui falando com você. Inclusive, a nossa amizade começou na música, né? Exatamente. Lá na PUC, lá com os Coral Champagnat. Coral Champagnat, isso mesmo. E tudo no fim se encaixa, né? No fim, tudo isso faz com que a gente chegue para onde a gente está. Eu costumo dizer que o mais importante da chegada é o caminho. Então, esse caminho todo da música, do direito, da filosofia, está me fazendo chegar aqui e eu fico feliz também pela abertura, né? Nossa Senhora, que e me sinto mais importante até do que eu sou, eu acredito, né? Mas antes desse, como você disse, que nos fez chegar até aqui foi o caminho, antes disso também, lá atrás, né? Um pouco antes, não? Teve uma fase que você pensou em ser padre, frei, como é que foi isso? Teve sim. Na verdade, a espiritualidade sempre foi uma pauta muito importante para mim, né? Desde muito cedo ligado com a espiritualidade. Então, acredito que 9 anos, eu entrei no grupo de coroinha, né? E resolvi seguir esse caminho. Não foi por pressão da família, nem nada disso. Foi por minha vontade mesmo. E acabei realmente entrando no seminário, ficando lá durante 5 anos. Depois a gente seguiu outros rumos. Era né? alguma congregação? Não. Era da diocese aqui, diocese. Né? Então eu entrei no ensino médio, ali no colégio, Seminário São José. E daí segui esse caminho. Depois comecei a fazer o início da formação de filosofia. Propedêutico? Isso. Não cheguei a fazer propedêutico porque a gente sai do ensino médio e já vai direto, né, para filosofia. Depois passei um tempinho no Rio de Janeiro e daí de lá voltei para casa por, enfim, situações até de saúde da família e tudo mais. E daí segui outro caminho. E estamos aí, né? Muito então, agradeço muito também esse momento na minha vida, né? Como eu digo, é o caminho, né? O seminário também foi muito importante para a minha formação como pessoa, para desenvolver coisas que, eventualmente, eu não teria a oportunidade se não tivesse lá, né? Então... E, Peterson, acredito que toda essa dimensão também, você como um jovem advogado, hoje com seu escritório, né, homem negro, a gente sempre tem falado aqui em todos os nossos programas, né, do romper da bolha. Ou seja, do transcender em relação também a todos os desafios, né, para não só o estudo, a profissionalização, depois o seu estabelecer o seu escritório, estabelecer, né, a tua competência enquanto profissional, reconhecimento, né, e esse trilhar, como você diz, o trilhar histórico, né, eu acredito que o Peterson também tenha tido esses rompantes, ou não? Tive sim. E, na verdade, assim,
um empurrão muito grande da minha família. Acho que começa tudo ali, né? Na família, base familiar. A base familiar. A minha mãe em específico, né? Então eu lembro que minha mãe, ela sempre incentivou muito a gente a sermos pessoas melhores, a estudar. Me falava muito sobre que era o estudo que ia mudar a minha realidade, né? E tem uma ocasião que fica muito gravado na minha cabeça, acho que talvez seja uma das minhas primeiras memórias de criança, que é a minha mãe cozinhando a janta pra gente, e eu na cozinha, na mesa da cozinha, com um livrinho velho de alfabetização. Sim. E a gente morava num terreno que tinha toda a família do meu pai. E eu lá, choroso, porque meus primos todos brincando, né, correndo para lá e correndo para cá, e eu tinha que ir lá ficar estudando, tava bem nessa fase de alfabetização mesmo. E eu falava para minha mãe, por que eu não vou brincar, correr lá com os meus primos? E ela, naquela ocasião, parece ser dura, mas eu acho que fez toda a diferença. Ela chegou para mim e falou assim, filho, a gente é pobre e preto, então não basta fazer o que todo mundo faz. A gente tem que ser melhor. E a gente sabe que isso é uma faceta do racismo, mas eu tive muito isso na minha cabeça como a importância de valorizar o estudo, a importância de valorizar... Então, começou daí. Tudo começou aí, né? Então, a minha família, né? E, a partir daí, a gente sempre foi atrás, correr atrás, né? E é isso. E eu imagino que esse correr atrás, você é filho único. Não, eu tenho mais uma irmã, caçula. Caçula. Isso. Né? E esse correr atrás também nos impele quando ela diz para você, temos que ser melhor naquilo que nós fazemos. Né? Temos que desenvolver, né? E mostrar duas vezes, né? Infelizmente, dentro dessa questão do racismo. Né? E como é que foi para você entrar aí primeiro lógico que você fez a faculdade de Direito, e sei também que você participou de alguns grupos, né, na OAB já depois. Né? Então, conta pra gente um pouquinho. Sim. Desde 2019, eu faço parte da Comissão da Verdade e Escravização Negra no Paraná. No Paraná. Junto da OAB Paraná. Na gestão passada, eu era secretário da comissão. Na anterior, eu também era secretário da comissão. Novamente, eu me inscrevi na comissão novamente esse ano, porque eu acredito na importância de uma justiça de transição. Explica isso um pouquinho melhor para a gente, o que é justiça de transição. Aonde a gente fala sobre a importância da memória, de trazer a memória para que a gente consiga também fazer um trabalho de reconhecimento, de fortalecimento e de reparação. Sim. Né? Então, quem não conhece a memória, né, da negritude no Paraná, acaba tendo essa visão de que aqui não tem gente preta, né? E olha que é o estado do Sul com o maior percentual de população negra e parda, são 34% de população, é o estado mais preto, né, do sul do país. Então, né? Mas é o que eu sempre digo, né? Eu me lembro muito de quando eu defendi minha monografia na PUC. Um tema falava sobre minorias, né, raciais. Foi minorias raciais e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, na época, a banca me questionou o meu título. Né? Na hora, eu estremeci na base, mas elas falaram assim, porque não se fala mais minoria hoje em dia, são grupos vulneráveis. Né? Porque se a gente for falar de minoria, se a gente for colocar, né, o percentual de pessoas pretas e pardas no país, né, enfim... E eu, na hora, saquei o que é a realidade. Pois mas continuamos sendo minoria na universidade, continuamos sendo minoria em espaço de poder, continuamos sendo minoria em sala de concerto, continuamos sendo minorias em muitos espaços, né? Onde até hoje a gente chega e não se sente... Parece que nós não somos bem-vindos, né? Então, acaba que sendo até assim... a gente precisa forçar, de alguma forma, a nossa presença para que para que as pessoas entendam que a gente tem vez, espaço, né, e voz.
Isso. E que a gente pode também consumir o que a gente quiser, né? A gente não precisa servir tão somente. A gente pode consumir também. Eu sempre digo que tem algumas histórias, né, nossas, principalmente, que vamos para alguns espaços que geralmente você não tem a predominância e a participação da presença negra e parda. Né? Infelizmente, ainda nós vemos isso no Brasil. E a gente, né, eu sempre digo de uma experiência minha, que uma senhora, ao passar no evento que eu estava, né, deu a taça, e eu era convidado, tão convidado quanto ela, mas a supremacia sempre, né, branca. Né? Ou se eventualmente a gente não está presente, a gente é preterido, né? Exatamente. Então, se a gente chega no espaço, né, nesse espaço, a gente acaba sendo preterido por uma questão do racismo estrutural. Né? As pessoas... o inconsciente racista da sociedade faz com que as pessoas não nos enxerguem como seres capazes de ser, de pertencer a algum espaço ou de ser competente. Então, às vezes, já aconteceu comigo 1 milhão de vezes, né? Eu costumo dizer que só parou quando eu abri meu escritório. Né? Você tem um colega que trabalha tanto quanto você, ou você um pouco mais, se ele, né, ele vai ser promovido com certeza. Sempre é assim. Né? E você disse uma coisa, trazendo também mais uma vez a questão da comissão, que você participa na OAB, que agora está como secretário, e também a dimensão da OAB, a participação da presença de um advogado negro, ou de vários advogados, como eu já estive lá na OAB, também fiz parte da comissão. Sim. Né? Por um tempo, fiz algumas colaborações, mas qual a importância hoje, né, também, Peterson disse ter negros e negras, né, fazendo a diferença, que são operadores do direito, são agentes do direito. Né? E como é que você vê essa questão hoje tão, né, lógico, latente no mercado, de termos até mais profissionais negros e negras? Uhum. Bom, realmente o judiciário, a cara do judiciário está mudando. E isso se deve, obviamente, a políticas públicas que faz com que a gente tenha a possibilidade de acesso, né, para chegar nesse espaço aonde a gente tem essa possibilidade. E é muito importante, é muito bom, na verdade, você chegar no espaço e você ser atendido com alguém que se parece com você, não é? Então, na semana mesmo, a gente teve um cliente no escritório que eu atendo direito previdenciário e uma pessoa adoecida, um homem negro adoecido, e claramente por conta do racismo. Sim. Então, assim, o racismo nos afeta de uma forma que também é possível que nos adoeça. E ele sentiu a vontade no atendimento justamente porque estava falando com um igual a ele, que não iria olhar para ele e falar que ele estava se vitimizando, que era mimimi e tudo aquilo, né, que geralmente acontece. Então, o acolher de um profissional que se parece com você é muito importante. Então, o fato da gente... A empatia, né? Isso. E o fato de a gente crescer no mercado, o fato de nós estarmos presentes na sociedade é um bom sinal, né? Significa que a gente está evoluindo de alguma forma, né? A passos lentos, sempre é assim, né? Pra gente, parece. Mas a gente resiste, né? Então, eu acho que a grande sabedoria ancestral do nosso povo é a resistência. Somos resilientes. É a resistência. Então, isso é importante. Você fala de resiliência, mas foi algo que também eu disse para esse meu cliente. Eu falei para ele, é uma característica nossa a resiliência, né? Apesar de seguir, né? Apesar da situação, apesar de estar sofrendo, apesar de seguir em frente. Mas a gente precisa cuidar também muito da gente, porque uma hora a gente quebra também, né? A gente é resiliente, mas uma hora também a gente quebra. Por todo esse fator, essa carga histórica também que a gente traz, e às vezes não são imputados, né? Mas demandas,
né, até do que a nossa capacidade de observar que a gente tem toda uma sociedade, tem todo um movimento, né, que é realizado não só contra, né, ou a favor, mas de pessoas que estão tão vulnerabilizadas. E a gente também se vulnerabiliza, Sim. né, no sentido de tantas as mazelas que nós temos hoje na sociedade, né? O percentual de população negra na rua, o percentual de população negra sem casa, percentual de população negra sem cultura. E ambiente carcerário. Ambiente carcerário. Então, são as diversas mazelas que ainda precisamos de políticas públicas efetivas para esse atendimento, né? Por isso a importância da comissão da OAB, das comissões, na verdade, temáticas nesse sentido, né? Porque não tem só a SEVEN, a Comissão da Verdade e Escravização, tem também a étnico-racial, enfim, a das mulheres, né? Que também tem um núcleo sobre feminismo negro. Então, é importante isso, porque a gente é um local de acolhimento, de espaço de estudo e de atitude, né? Não adianta a gente se enfiar dentro dos livros tão somente, enquanto o nosso povo, na verdade, está na rua sofrendo, né? Exato. Na periferia. Justamente. Então, é lá que a gente precisa ir. É lá que a gente precisa alcançar. E tanto é que eu acabei fazendo isso de um propósito na minha vida, profissional, inclusive. Né? Eu não conseguiria fazer nada que não me desse sentido, né? Então, se eu lá atrás quis ser padre, é porque fazia sentido para mim. Se hoje eu sou advogado, é porque faz sentido também para mim, né? Então, escolher o direito previdenciário é justamente por isso, né? Eu brinco que meus clientes são os frascos e os comprimidos, né? Sim. Porque a gente atende pessoas idosas e pessoas doentes. Sim. E pessoas em situação de vulnerabilidade e miserabilidade extrema. Então, é pessoa de rua, é pessoa que está passando fome, que está doente, né? Então, com certeza, essa minha bagagem e o fato de eu ser quem sou, isso faz com que, no fim das contas, acaba sendo um diferencial. Porque eu acabo acolhendo realmente, né? É o meu povo também. Muito bem. E essa empatia, essa acolhida é tudo, né? É tudo na vida. E como é que se divide aí o Dr. Peterson, né, advogado, e o Dr. Peterson, cantor? Bom, não sei, na verdade, como se divide. Eu acho que um complementa o outro. Sim, né? sim. Desde sempre foi assim. Eu faço canto coral desde os 9 anos de idade, também por incentivo da minha mãe, né? Essa mulher, provavelmente eu vou falar mais 1 milhão de vezes sobre ela nessa conversa. A mãe é mãe, né? Ainda mais referência, ainda mais a sua mãe, que eu conheço um pouco, né? Então é uma referência. Sim, é uma mulher preta, poderosa, abandonada da família com 2 anos de idade, que morou num orfanato aqui na cidade e até hoje não conhece a família dela. Então, a família dela sou eu e minha irmã. Então, o que você espera de uma pessoa dessa? Né? Minha mãe é uma heroína, justamente por ter sobrevivido e por ter criado 2 filhos e por ser a mulher que é. Eu nunca vi minha mãe sem um sorriso no rosto. Sim. Então, eu também não me permito reclamar. Sim. Né? Uma frase que tem sido muito... Uma jovem senhora de sorriso fácil e bonito. Uma frase que tem sido muito importante hoje para mim é eu sempre venço. Sempre venço. Não tem como eu perder. Eu acho que era até do Mandela essa frase. Ele falava assim, eu sempre venço. Ou em todas as situações da minha vida, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu sempre estou vencendo, eu sempre estou na frente. E é justamente isso que ela me mostra, né? Essa inspiração. Mas voltando à tua pergunta, que eu acho que eu até esqueci. Não, a gente estava falando sobre o cantor, né? E o advogado. Essa dicotomia do cantor e advogado, e você disse que, né, não tem divisão, mas é uma complementação. Isso, né? É um complemento. Porque o canto primeiro me ajudou a me formar no direito, né? Explica mais pra gente. Na época em que eu entrei na faculdade, eu naquele momento não achava que eu ia conseguir vencer as mensalidades da PUC, né? Mas a minha mãe ficou tão feliz que ela achou um jeito e pagou a primeira mensalidade. E depois, é claro, ela falou, agora meu filho, né? Vai pro mundo, dá seu jeito, né? E acabei dando mesmo, né? Eu consegui
fazendo o processo seletivo lá no Coral Champanhe, a gente ganhava uma bolsa. Então, Sim. eu ganhei quase 50% da bolsa da faculdade cantando. Então, Ó, a você tá música me fez ser o... Presta atenção, também o canto gera oportunidades, viu? Principalmente na faculdade que tem possibilidade de ter uma bolsa. Sim. Universidade particular, mas Sim. que possibilitou ali uma bolsa. E sou muito grato por isso, né? Então eu digo que a música me salvou realmente, Sim. né? Me salvou quando eu era criança também de eventualmente me envolver por algum outro lado, sei lá, né? Mas me salvou também, me proporcionou a possibilidade de poder estudar. E hoje ela tem um lugar muito importante no meu coração. Sim. Né? Eu acho que o nosso coração, né, ele já é por si musical, né? Então não tem como a gente, né, escapar disso, né? Então tudo para mim a música canta. Tudo para mim é uma canção. A vida é uma canção, né? Poético isso, né, Dr. Peterson? Olha, aqui nosso tempo corre, já parece que a gente está falando há 2 minutos e, né, já daqui a pouco temos que finalizar. E eu queria, então, né, já indo para essa finalização, né, também te agradecendo, mas só mais alguns pontos importantes, né? O senhor, como jovem advogado, referência, né, para outros jovens também, né? A gente sempre diz porque hoje, infelizmente, nós estamos carentes de referências, né, de pessoas negras, pretas e pardas de sucesso. E o senhor é um homem de sucesso, né? Já tem seu escritório, recentemente trocou de carro, né? E isso a gente diz que assim, o trabalho, né, sobretudo o trabalho e a educação, né? E eu queria que você deixasse também a sua mensagem para essa gama de juventude que está acompanhando, né, aqui o Pretrafro, né, de qual foi não só a lição, né, mas a receita, né, a receita que o senhor tira de todo esse seu, né, histórico, né, para esse sucesso. Primeiro, não desistir, porque eu acho que a gente tem realmente os obstáculos, eles podem nos parar, ou o tropicão que a gente leva pode fazer a gente avançar e começar a correr, né? Sim. Então, para os jovens, né, o que eu digo é não desista, né? Se a gente pode sonhar, a gente pode alcançar. Então, a única pessoa capaz de nos impedir de realizar os nossos sonhos somos nós mesmos. Uhum. Por mais difíceis que sejam, somos nós mesmos. Então, não desista. Siga em frente. Outra coisa, quando eu estava lá na faculdade, naquela situação, né, enfim, não tenho vergonha de dizer que passei sim muita fome naquele Perrengue, lugar. Muita fome. Muita fome, muito perrengue. Eu lembro que em algumas ocasiões eu tinha que andar mais de 11 quilômetros. Eu saía de um bairro distante, eu ia para o estágio perto do centro, ali no Mercês, ia para a faculdade a pé também, para poder sobrar um dinheirinho para poder eventualmente jantar. E depois pegava uma carona para voltar para casa. Tinha uma carona para voltar para casa, pelo menos, sim, né? Então, mas na minha cabeça sempre tinha uma frase importante que dizia assim: a minha situação atual não é a minha situação final. Sim, justo. E realmente não é. Tanto que, graças a Deus, a gente está alcançando coisas e sonhos e mudando vidas, que é mais importante. Se permitindo, né? Se permitindo. Isso. Que muitas vezes nem eu imaginei que poderia. Sim. Né? Porque a gente também, o racismo acaba, né, limitando a gente, né? Dizendo os espaços ou limitando os espaços em que podemos justamente. Então, e eu continuo dizendo isso para mim, a minha situação atual não é a minha situação final. Sim. Então, eu sempre tenho para onde crescer, eu sempre tenho que mostrar, eu tenho um propósito para realizar. E o propósito envolve muitas vidas que eu preciso alcançar ainda. Então, tem o escritório de Curitiba, tem o escritório de Goiânia, tem as nossas militâncias, a comissão, o coral, os meus funcionários, as pessoas que me ajudam. Então, tudo isso também faz parte da minha missão. Então, não desista. A sua situação atual não é a situação final. A sua situação atual não é a sua situação final. Né? Eu vou pegar isso também, viu? Aí, ó. É isso. É um mantra, né? É um mantra.
Depois nós vamos fazer música com isso, né? De alguma forma. Vamos sim. E é isso. Só siga, que vai dar certo. Se você não desiste, vai. Muito bem. Dr. Peterson Freitas, Obrigado. advogado, cantor. Muito obrigado pela sua partilha. Eu digo que as histórias vivas e vividas sempre nos tocam de alguma forma, quanto tantas, né, histórias que nós estamos aqui nesse movimento Pretrafro. Né? E eu sempre digo para você, Eduardo, que eu que agradeço a sua generosidade. Eu sempre digo isso. Quase toda oportunidade que eu tenho, eu digo isso, né? A generosidade que você tem de abrir espaço para pessoas que têm o que mostrar também, né? Tem muita gente boa por aí. Então a gente brilha com uma constelação, né? A gente não brilha sozinho. Isso é maravilhoso. Então eu que agradeço. Gratidão. Gente, esteja nesse movimento Pretrafro e eu tenho certeza também que o Dr. Peterson vai fazer parte da confraria Pretrafro Homem, como vamos ter também a confraria Pretrafro Mulheres. Então, gente, obrigado. Fica aí, continua conosco. Olha, tem mais coisa boa por aí. Tá chegando coisa boa por aí. Dr. Peterson hoje também nos trouxe essa vivência, essa experiência da história dele, sobretudo de transformação. Movimento Pretrafro, com Eduardo Filho. Obrigado. Espero o próximo. Tchau. Tchau.